Salve, salve, galera! Estamos no ar aqui, estamos juntos neste sábado triste, né? Para os brasileiros de uma forma geral, tá todo mundo comovido, tá todo mundo realmente sentido e, obviamente, impactado pela notícia da morte de Silvio Santos, né? Para mim, o maior nome da história da comunicação no Brasil, não é um dos maiores, mas sim o maior nome. Então, obviamente, é um sábado muito triste e por uma coincidência que a gente pode considerar absolutamente insólita, né? Ele falece exatamente num dia em que Fluminense e Corinthians vão se enfrentar, sendo o Fluminense o time do coração dele, e o Corinthians o time que ele depois adotou por ter se radicado em São Paulo há décadas, né? Mas Fluminense sempre declarado, inclusive recentemente, eu vou mostrar isso, como o clube do coração do Silvio Santos. Vamos falar um pouquinho disso, das homenagens, e falar também do jogo de logo mais, 9 da noite, né? Jogo importantíssimo para os dois, mas para o Fluminense, ao nosso lado aqui, a gente tem que falar do quão crucial é esse jogo. E olha, galera, o mistério vai seguir até quase a hora do jogo, porque agora até jogador que parecia que estava fora da partida, né, tá dando pista de que pode até jogar. Será? Vou mostrar isso tudo e também falar sobre mais uma provável saída de jogador jovem, de jogador de Xerém, muito antes da hora e assim de surpresa num dia de clássico, num dia de jogo tão importante. Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC, neste sábado, repito, triste para os brasileiros, né? Mas a vida vai continuar e a gente vai ter que lembrar do Silvio como esse cara que trouxe tanta alegria para o público, para o povo brasileiro, né? E é assim que ele quer ser lembrado, inclusive não haverá velório público, não haverá acesso dos brasileiros, dos fãs de Silvio Santos, dos amigos, de quem quer que seja, as cerimônias de sepultamento dele, as homenagens serão restritas à família dele num cemitério particular. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho disso. Antes, deixa eu só pedir a você que quiser, que puder, se inscrever aqui no canal, né? Somos quase 50 mil. Deixa o like se você puder, se você gosta aqui do meu conteúdo. E vamos começar a conversar. Gente, eu vou começar então logo por esse assunto, tá? Porque o Fluminense, obviamente, por ser o time de coração do Silvio Santos, se manifestou rapidamente, né? A morte aconteceu na madrugada deste sábado, e aí o Fluminense veio. O Fluminense lamenta profundamente a perda de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores e empresários da história do país. O apresentador faleceu neste sábado, aos 93 anos, em São Paulo. O clube presta sua solidariedade aos amigos, familiares e aos inúmeros fãs e admiradores. Tricolor de coração, Silvio Santos era fã e exaltava a equipe multicampeã do Fluminense do fim dos anos 30, e que continuou ao início dos anos 40. Tinha como ídolos de infância no futebol Tim, Hércules, Romeu, Russo, Rongo e outros que formavam o seu time de botão. Essas informações sobre os ídolos do Silvio Santos estão na biografia escrita sobre ele alguns anos atrás, né, onde conta-se a respeito da paixão que ele tinha pelo Fluminense na infância, do time de botão, e de como a professora falava para ele que ele só pensava no Fluminense, só pensava em futebol, e ele tinha que fazer outra coisa da vida. Então tá aí a homenagem do Fluminense com a foto. E, galera, eu acho que é muito provável, dá para dizer que é certo, que o Fluminense hoje vai homenagear o Silvio Santos no jogo contra o Corinthians, e dá para ter certeza que o próprio Corinthians vai fazer a mesma coisa. Então, talvez os clubes estejam até combinando uma homenagem conjunta, uma faixa conjunta, não sei exatamente. Acredito que vai cada um fazer a sua homenagem, mas de uma certa forma é possível que aconteça essa homenagem conjunta, repito, por ele ter sido torcedor de coração do Fluminense, né, o time de infância dele, e o Corinthians depois ele adotou, já muitas décadas depois, inclusive gravou uma marchinha de carnaval do Corinthians também. Então ele tem uma ligação também com o Corinthians, digamos assim, adotiva, né? Enfim, uma coincidência realmente absolutamente incrível que ele tenha ido embora exatamente num dia
de Fluminense e Corinthians. Mas o público, né, e os clubes certamente vão saber homenageá-lo essa noite no Maracanã. Tomara que com uma vitória do time de coração dele, hein, Fluminense? É a maior homenagem que o Fluminense pode fazer hoje, é dar essa vitória ao Cenoura Bravanel, nome de batismo do Silvio Santos, que partiu hoje aos 93 anos. E a CBF determinou 1 minuto de silêncio em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, em homenagem ao Silvio. Pois é, galera. Mas, essa noite tem jogo, e deixa eu mostrar para vocês aqui, né, aproveitar e voltar com isso aqui, para mostrar que o Fluminense está falando sobre o número de ingressos. Olha aqui, seremos mais de 31 mil essa noite, todos juntos, garanta seu ingresso, então já são mais de 31 mil ingressos. Isso aí foi postado pelo Fluminense, estou gravando aqui 2 da tarde, foi postado por volta de 1h20 da tarde. É possível que até o momento em que o jogo aconteça, tenhamos aí talvez 35 mil vendidos, 34 mil, teremos um bom público no Maracanã. Né? Não vai ser Maracanã lotado, mas dá para dizer que vai ser Maracanã cheio, com mais de 30 mil espectadores, e o Fluminense, de fato, precisando muito, muito, muito desse apoio que vai vir da arquibancada para contagiar os jogadores, com o Fluminense muito desfalcado essa noite. É bom a gente lembrar, né? O clube vai estar realmente muito desfalcado. E só para ainda entrar no assunto do Silvio, né, antes da gente falar sobre o time do Fluminense, tem essa postagem aqui também, que mostra o momento em que o Silvio, recentemente, 5 anos atrás, falou sobre o Fluminense no programa dele, numa noite em que ele recebeu o Neymar e o pai dele. Olha o Neymar do lado esquerdo aqui, e o pai sendo entrevistado pelo Silvio. O Silvio fala do Fluminense. Olha aqui, vou mostrar esse momento. No tempo que eu acompanhava futebol, que eu era tricolor das Laranjeiras, era sei lá, Tim, lembra do Tim? Não. Tim, Ringo, acho que era Ringo, não sei. Era o Rongo. Não sei. Quando eu torcia pelo Fluminense, era Tim, era no tempo... É isso. É legal, né? Legal. Isso aí é uma gravação de 2019 do programa Silvio Santos, o próprio falando no palco. Do tempo que eu acompanhava o futebol, o Fluminense, e aí ele já falhou a memória em relação ao Rongo, ao Hércules, mas ele lembrou do Tim. Né? Isso aí fica no coração, isso aí você leva para a vida. E o Silvio ali, com quase 90 anos, nessa época, falou dos ídolos dele no futebol. Mas, gente, vamos lá, né? Sobre o time do Fluminense essa noite, né? Mistério total. O clube não divulgou relacionados para a partida, como costuma fazer antes dos jogos. Já fez isso na partida anterior contra o Grêmio, também não divulgou relacionados. É tudo parte de uma estratégia de mistério, de levar a escalação ou a possibilidade de escalação até momentos antes do jogo. O Fluminense tem muitos desfalques essa noite. Diogo Barbosa, operado, Marcelo, Arias suspenso, Ganso suspenso, dois desfalques de muito peso. Mano Menezes está suspenso também, não vai poder estar à beira do campo. E eu trouxe ontem a informação de que vários outros que poderiam estar voltando ao time, ou fossem opções para hoje, treinaram separado do grupo. Né? E eu mantenho a informação. Cano treinou separado, Nonato, Kevin Serna, Marquinhos e Jean Lucumí. Foram os 5 que treinaram com bola ontem, mas separado. Eu trouxe a informação ontem aqui em primeira mão e disse, olha, não é uma sentença definitiva de que não vão para o jogo, porque na situação que o Fluminense está, não acho impossível que alguém seja relacionado, mesmo esses 5 que treinaram separado. Mas, né, em tempos normais, isso aí seria um claro indício que estavam fora do jogo. Fora. Mas não nesse contexto atual. Então, impossível não é. Porque esses 5 estão treinando em campo e não tem mais lesão. Eles estão nessa fase de transição e aí depende do Mano, né, num movimento talvez de urgência, falar, não, eu preciso de 1 ou 2 desses caras aqui na escalação ou no banco de reservas. Então, impossível não é. O que é reforçado, inclusive, por essa postagem aqui. Olha só. Tá isso aqui, ó. Tá aqui no Netflu. Vai pro jogo, atacante faz postagem de Fluminense e Corinthians. Ninguém menos que Kevin Serna, que, repito, treinou separado ontem e ainda não treinou depois da lesão dele, lesão muscular, não havia treinado com o time em nenhuma oportunidade, não havia treinado normalmente com os companheiros em nenhuma oportunidade. Ontem isso voltou a acontecer. Mas ele, né, fez essa postagem aqui mais cedo, de Fluminense e Corinthians, com a foto dele próprio, sábado, dia 17, às 9 da noite no Brasil. Ele botou até ali a bandeirinha do Peru, né, para botar a hora que vai acontecer isso lá no Peru, que é onde ele vivia antes de vir para o Fluminense, embora ele seja colombiano
de nascimento. Então, Serna botou uma postagem que a gente pode considerar enigmática com a foto dele, como se ele fosse jogar. Eu acho que não é definitivo, não dá para ter certeza que por ele ter botado isso ele vai para o jogo, ou vai pelo menos para o banco de reservas, mas sim, o fato de ele ter feito essa postagem, na minha opinião, deixa uma pulga atrás da orelha e dá a impressão de que ele vai ser relacionado. Se vai ser titular, não vai, mas repito e mantenho a minha apuração, a minha informação que eu trouxe ontem para vocês. Não treinou nenhuma vez com bola com os demais jogadores. Ontem, no último treino, treinou separado. Isso aí dá uma ideia, se ele for para o jogo realmente, do momento de emergência que o Fluminense tem para utilizar jogadores como ele, né, que talvez esteja se sentindo bem, tenha dito ao Mano, eu posso jogar, mas mesmo que ele não tenha participado com o grupo nas últimas atividades. Pois é, a escalação a gente vai saber só momentos antes do jogo. Sabemos que Martinelli está fora, esse aí já confirmado pelo Fluminense, também problema de tornozelo. Ele tem algumas opções no meio. Vai ter André, ele tem o Facundo Bernal, ele deve ter o Alexander, que está disponível, não terá Martinelli, não terá John Arias. Ele pode botar Renato Augusto, tomara que não, mas pode botar Renato Augusto como titular. Ele tem o Lima para formar o meio-campo. Então ele até tem peças, embora muitos desfalques, ele tem peças para fazer esse meio-campo sem Renato Augusto. Mas eu já disse ontem aqui, estou um pouco receoso de que ele escalhe o Renato Augusto como titular, porque senão ele estaria desprestigiando definitivamente o cara, né? Sem o Ganso disponível, sem alguns jogadores disponíveis, nem assim o Renato Augusto vai ser titular. E no ataque, o que ele vai fazer? Ele vai ter o Serna, afinal, né, como sugere a postagem do próprio jogador que veio do Peru. Será que ele vai botar o Serna? Ele vai ter o Cauã Elias, ele não tem Germancano, ele não tem Arias, e ele tem as outras opções, Keno e Isaac, principalmente, são as opções que tem o Mano Menezes. Pois é, galera, citei agora o Alexander e tem notícia envolvendo o jovem do Fluminense de 20 anos, notícia de agora há pouco. Olha aqui, ó. Meus amigos, Alexander está perto de clube da Arábia Saudita, afirma jornalista. Alexander está a caminho do Al Ahly, do Roberto Firmino, né? Do brasileiro Roberto Firmino, atacante, que é inclusive torcedor do Fluminense, né? Nunca escondeu isso, o pai dele é tricolor doente, já visitou o CT Carlos Castilho, e aí está a foto do Alexander, e o jornalista inglês Ben Jacobs, da Give Me Sport, informou pelas redes sociais que o Alexander está pronto para se juntar ao Al Ahly da Arábia Saudita. Eu assisti o Al Ahly jogar lá, quando eu estive no Mundial de Clubes, em dezembro do ano passado. Segundo ele, as negociações estão nos últimos estágios, os clubes podem chegar a um acordo nas próximas 48 horas, ou seja, em 48 horas a gente pode saber oficialmente da venda do Alexander. Jacobs também adianta que Roberto Firmino foi um dos catalisadores nas conversas. O Firmino participou das conversas para levar o Alexander para lá. Aí que está a postagem do Ben Jacobs, vamos vê-la aqui já em português, exclusivo, Alexander pronto para se juntar ao Ahly, vindo do Fluminense, jogador de 20 anos, está em negociações finais com o clube saudita, com confiança de que o acordo pode ser concluído nas próximas 48 horas. Roberto Firmino desempenhou um papel com o Alexander animado para se juntar ao brasileiro. Vamos lá, o que eu acho disso aí? Gente, é impossível a gente não abordar esse assunto e falar o seguinte. Primeiro os dois aspectos, né? Primeiro, vamos lá, são 3 aspectos. Primeiro, faz falta ao Fluminense. É um jogador que subiu não tem muito tempo, já jogou um pouco no time de cima, né? Já deu algum retorno sim, é campeão da América, é campeão da Recopa, já está ali há quase 2 anos no time de cima. Verdade, inclusive jogou muito como lateral esquerdo ainda com o Fernando Diniz. Mas podia ficar um pouco mais, né? Tá cedo para sair? Tá. O ideal é o cara sair com 22, 23 anos, pelo menos, porque ele já terá jogado pelo clube pelo menos uns 4 anos. Não vai ser o caso do Alexander se de fato ele sair agora. Então, faz falta. Ponto 2. É boa a venda? Depende por quanto. Né? Que é uma perda técnica, a gente já sabe. É uma boa venda? Depende. Depende quanto vai entrar para o Fluminense. Na minha cabeça, menos de 10 milhões de euros pelo Alexander é pouco. É pouco. Um jogador com essa idade, com esse potencial, até de seleção brasileira, não está muito bem agora, acho que ele não chegaria à seleção, mas é um jogador muito talentoso. Teria até potencial de seleção brasileira, pelo que já jogou um tempo atrás. Mas ok, é um jogador muito bom. 8, 10, 12 milhões de euros, na minha cabeça, seria o mínimo para a gente considerar aceitável essa venda. Aceitável, acima de 10 milhões de euros. Não sei se o Fluminense vai levar isso tudo,
pelo que conheço aí de histórico de venda do presidente Mário Bittencourt, acho difícil. Então, é boa a venda ou não, depende do valor ao qual a gente ainda não teve acesso. E terceiro aspecto a ser analisado é, Alexander, você vai para o mundo árabe, vai jogar no Al Ahly com 20 anos, estamos jogando uma liga importante como é o Campeonato Brasileiro, não é tão importante quanto as ligas europeias, mas é uma liga relevante, tendo o Mundial de Clubes aí pela frente para jogar pelo Fluminense, tendo diversos horizontes que poderiam ser superados, claro, por uma boa transferência para um clube europeu, mas para o mundo árabe, aos 20 anos, para ganhar dinheiro só, é uma escolha dele. Mas eu, no lugar dele, não faria essa escolha. Por mais que fosse muita grana, porque eu acho que ele tem potencial para ir para um clube, ainda que não seja de primeiríssima linha no futebol europeu, para ganhar o mesmo dinheiro, ou talvez pouca coisa a menos, mas para ter um plano de carreira, um projeto de carreira muito mais bem sucedido, estando numa liga realmente importante do futebol mundial e não no futebol árabe. Vocês concordam ou não concordam? Pois é, mas é de se lamentar, né? É de se lamentar, mas acho que ainda veremos Alexander em campo, talvez hoje, inclusive, como titular, porque, a princípio, ele está disponível para a partida, mas o mistério permanece, a gente só vai saber o time 1 hora antes do jogo. Eu estarei aqui, o jogo é às 9 da noite, às 10 para as 8 estarei no ar aqui para a gente acompanhar juntos a divulgação da escalação e poder reagir, poder comentar tudo o que acontece antes de Fluminense e Corinthians no Maracanã. Tá bom, minha gente? Era isso. Nos encontramos aqui às 10 para as 8. Deixo aqui a minha homenagem a Silvio Santos, o maior nome da comunicação na história em nosso país. Dia muito triste. Descanse em paz, Silvio.